Hoje o tricô daqui é com a doutora Regilene, o tricôzinho aqui, tricotando com vocês. Nós trouxemos a grande delegada aqui, que é referência na PCDF, que já passou pelo Paranoá, que a gente chama da 6ª DP, passou depois pela Delegacia de Crimes Cibernéticos, Delegacia da Mulher e hoje a nossa subsecretária aqui na Segurança Pública do DF. E ela veio de onde? De Goiânia. Para o DF, uma mudança de vida. Nós vamos trazer aqui a trajetória da doutora Regilane para vocês, o Tricô.40, junto com a minha parceira agora, que é a novidade aqui. Olá, pessoal. Hoje vai ser super bacana. Regi, vou falar Regi, porque é uma amiga. De fato, nós fizemos o curso de formação juntas de Polícia Civil aqui de delegado do Distrito Federal. Então, a Regi eu já conheço já tem um tempinho, né? Quase o quê? 8 anos? Ah, quase, né? Quase 8 anos. Então, assim, vai ser um podcast super bacana. E eu aqui estreando, né? O podcast, tricotando, Tricô.40. Então, vai ser minha estreia como entrevistadora, primeira vez. Vamos ver se vai dar certo. Mas é um prazer estar aqui com vocês neste novo podcast com a doutora Regi, que vai falar aqui sobre vários assuntos e principalmente a sua trajetória até onde ela está hoje. Doutora Regilane, eu quero saber, uma pergunta que me fazem direto, né? Nós mulheres, a gente tem várias facetas, vamos falar assim, né? Várias funções. Quem é você antes de ser delegada? Olha que pergunta difícil. Bem filosófica, né? Quem é você? Quem é você? Caraca, foi bem assim, inusitado, deixa eu pensar. Então, eu, fora do meu trabalho, eu me considero uma pessoa assim, que é totalmente do povo. eu gosto, inclusive, eu gosto de coisas simples da vida, gosto de estar com os meus amigos, com as minhas amigas, né? Que a gente sempre tá tricotando. E gosto muito de viajar. Confesso que tem que o foco da minha vida, no geral, durante todo o tempo, né, que eu me reconheço como pessoa, foi muito focado nessa questão do trabalho, mas eu tento, né, me desligar um pouco para tentar estar com a família, muito embora agora seja um pouco mais difícil, porque estou aqui em Brasília e não tenho minha família por perto, né, o tempo todo, mas simples, dona de casa, mercado, Goiana, né? dona de casa, vou ao mercado, vou ali comprar um pão, É bem tricô de mulher isso aqui, né? As suas raízes goianas aí, de família, né? Que a gente sabe que o goiano, ele é muito família. O que trouxe contigo aí na sua caminhada? Olha, com certeza eu vejo que, principalmente quando a gente chega aqui em Brasília, que culturalmente é muito diversificado, né? Tem pessoas de todos os cantos do Brasil. Eu percebo que aqui, quando a gente chega como goiano, e tem uma semelhança aqui também com o mineiro, né? As pessoas gostam da nossa receptividade, da forma que a gente trata, que a gente sempre tá assim, sorridente, disposto. Isso é o que dizem, né? Não sei se eu pessoalmente estou o tempo inteiro assim. Mas assim, é o que dizem. A simpatia. Isso. E assim... E olha que eu sou de Brasília e eu sinto muita falta disso. Porque o povo brasiliense, ele de fato é um povo mais fechado. É um povo que você tem um vizinho, você não conversa com o seu vizinho, você não sabe quem é. Diferente de pessoa goiano, mineiro, que vocês conversam com a pessoa e fala, gente, é melhor amiga desde a infância, né? Então, você sentiu muito isso quando você veio pra cá? Então, eu sou um pouco, apesar de eu ser assim também, mas eu sou mais disponível quando eu tenho uma proximidade maior. Então, se eu não tenho muita proximidade, eu me sinto bem ali, isolada. Então, assim, não acho que seja um incômodo pra mim. Mas percebo muito isso aqui em Brasília, nos lugares onde eu já morei aqui. Eu morei aqui em Águas Claras. Aí depois, hoje onde eu moro, eu não me sinto mal. Me sinto ok, assim, essa coisa de ficar um pouco mais isolada ali da vizinhança, porque as pessoas realmente... Eu moro num prédio já tem uns 3 anos.
Eu nem sei quem é meu vizinho de porta. Não sei. Mas assim, tá tudo bem, porque a minha vida é corrida e tá tudo certo. Mas assim, de fato, esse meu jeito assim, mais de expansivo, às vezes, mais comunicativo, é mais com as pessoas que eu já tenho uma certa intimidade. E também não é difícil de criar, né? Eu sempre tenho... O que você fazia antes do cargo de delegada de polícia? Qual que foi a sua trajetória mais profissional em relação ao cargo? Então, eu comecei a trabalhar, a minha vida profissional é bem engraçada, assim, porque eu não queria ficar sem trabalhar. Desde que eu entrei na faculdade, eu queria ter um ofício e tinha que ser ligado à área do direito. Então você já sabia que queria fazer direito. Sim, na verdade, assim, quando eu fiz o primeiro vestibular, eu fiz vestibular para publicidade e propaganda. Nada a ver, né? Nada a ver. Mas, enfim, né? Eu queria, não sei porquê, mas fiz esse vestibular, passei na primeira fase na Universidade Federal de Goiás e não passei na segunda. Aí eu falei, não passei na Federal, vou fazer na PUC, que era a Universidade Católica de lá. Fiz vestibular, aí fiz para direito. Porque não tinha a publicidade e propaganda na Católica. Fiz, passei. Aí fui falar, vou fazer o primeiro período, né? Vamos ver se eu gosto desse negócio. Porque nem isso eu não sabia, que eu queria o direito. Só que quando eu entrei, aí eu gostei muito mesmo, muito. Aí eu gostei dos amigos, gostei da faculdade em si, gostei até das matérias chatas, né? A filosofia da vida, a sociologia. Economia no primeiro Economia, exatamente. Gostei, eu falei, nossa, então... acho que eu vou continuar aqui. Aí fui falar pra minha mãe. Falei, mãe, não vou fazer mais vestibular em federal, não. Vou ficar na Católica. Ela falou, tá bom, a gente trabalha e paga, né? E aí foi quando também eu quis fazer alguma atividade remunerada, mas também na minha área, na área do direito, porque eu não queria deixar que eu me perdesse nessa trajetória. E aí você fez estágio remunerado? Como é que foi? Foi Isso. onde? Sempre fiz estágio. Eu fiz um estágio, o primeiro estágio que eu fiz foi vinculado à Ordem dos Advogados do Brasil, lá em Goiás. E era uma espécie de convênio que eles tinham com o Fórum de Goiânia. A OAB contratava e encaminhava o estagiário pro fórum, e a gente trabalhava nas mais diversas áreas, de atendimento ao advogado, era mais com essa finalidade, de atender o advogado. Então eu falei, vou. Eu lembro que o salário era R$250. É isso mesmo. Ajuda de custo, né? Aí fiquei 2 anos como estagiária. E nisso eu fui fazendo contatos, né? Que lá tava no fórum, com juízes, servidores. E lá foi que me veio essa vontade de fazer o concurso público. Porque eu comecei a me relacionar com pessoas concursadas. E com pessoas que queriam, que tinham essa coisa do concurso público, que lá em Goiânia não é normal, como é aqui em Brasília. É diferente. E sua família não tinha também? Não era tinha. Da área do... Ninguém era concursado até então na minha família. Alguém da área do direito? Era um tio meu, irmão da minha mãe, que é mais advogado, não é servidor público. E aí eu falei, eu acho que eu vou estudar para concurso. Foi lá que eu desenvolvi essa vontade. E aí, o primeiro concurso que teve, depois que eu estava lá como estagiária, eu fiz, eu ainda estava na faculdade, e passei, né? Aí Qual não me pergunte. Foi o concurso, hoje o cargo é de analista, o cargo de analista, e... Cara, eu nem sei. Foi um negócio assim muito... Analista do TJ do Tribunal de Goiás, né? Isso. Na época era comarca de Goiânia, mas depois os cargos foram transformados, virou a analista do Tribunal de Goiás. E assim, foi algo tão engraçado porque tinha um monte de gente. Eu lembro que na época era muita gente querendo passar em concurso de gente que estava na faculdade ainda, né? E a gente era como se fosse uma guerra, E eu... Acho que continua. Nada mudou. Nada mudou. E aí eu falava, nossa, eu não vou passar não, né? Aí eu falava, nossa, eu sou ruim em português. Meu Deus, sou ruim de português. Eu lembro que eu andava com um livrinho a gramática assim, debaixo do braço. Pra tudo quanto é lado. E assim... eu estudei
uns 4 meses. Focada. Focada pra esse concurso. Foi um concurso que, desse concurso de analista, foram 4 fases, se eu não me engano. Tinha a fase objetiva, a escrita, a segunda fase que era subjetiva, né? Tinha uma fase oral. Nossa, oral pra analista, Oral, né? E uma Tem coisa que fase... só acontece em Goiás, eu não podia mas foi deixar de o único, falar isso. foi o único concurso que teve essa quantidade de fases aí. Depois eles extinguiram isso daí. E a última fase foi a digitação. Aí acabou que deu certo. E tomei posse lá em 2005. Assim, eu era bem novinha, gente. Ela quer deixar bem claro. Jovem. 2005. Jovem. E você ficou por quanto tempo no cargo? Amiga, praticamente 15 anos. 15 anos. 15 é anos. Muita coisa. E eu fico assim pensando, porque ela ficou nesse cargo por 15 anos. E qual que foi o momento que você falou assim, não quero mais? Porque olha só, você ficar 15 anos em um cargo e falar assim, não quero mais. Eu vou continuar estudando e vou passar em um outro concurso. Qual que foi esse momento? Primeiro, vamos falar como que foi o cargo pra você, né? Você iniciou ali, muito nova. Qual que foi a sua experiência do seu cargo como analista? Qual que era a sua função? Você gostava? Então, quando eu entrei, eu precisava ganhar dinheiro, né? Pobre de maré. Aí eu falo, não, ganhar dinheiro era o foco principal. Só que era uma quantidade... Eu lembro que era R$1.200, se eu não me engano, o valor do vencimento do cargo efetivo. E aí, foi bom, né? Porque tava ganhando nada. Fui... Minto, era estagiária, ganhava lá uns trocadinhos lá. Mas aí era R$1.200. Mas eu falava, não, já melhorou, né? Só que, o que eu queria? Eu queria assessorar juiz ou desembargador. Então, assim, eu tive uma trajetória antecedente, até nesse meio tempo aí, entre tomar posse, entre o estágio que eu disse, e tomar posse nesse cargo, eu fiquei também fazendo estágio no TRT de Goiás. E aí, lá, eu tive uma experiência de gabinete. Então, lá no TRT, nasceu essa vontade de assessorar. E aí, eu queria aprender. Eu ficava fora do meu horário. Eu quero aprender a fazer esses despachos, fazer sentença. Eu queria aprender a fazer isso. E eu queria aprender a lidar com os juízes. Porque, assim, eu achava na época, assim, era até uma coisa... Hoje é um pouco desmistificado, assim, talvez pra mim. Mas tinha uma coisa de uma forma de tratamento. Como é que seria aquelas pessoas? As pessoas melindrosas e tal. Assim, era na minha cabeça, né? De uma pessoa jovem. Eu era muito nova nessa época. E aí, falei, vou aprender. Aí, fiquei 1 ano e meio, mais ou menos. E quando eu tomei posse, eu já estava com esse propósito de ir para gabinete. Eu queria até trazer uma visão, assim, porque a gente sabe que muitas pessoas que seguem aqui o podcast é de um mundo policial e tem aqueles que é do tribunal também. Normalmente, quem é do tribunal não quer o mundo policial. E aí eu queria saber, assim, você com toda essa sua vontade de aprender sentença, do mundo do tribunal, você já tinha alguma pretensão nessa época de carreira policial? Zero. Não queria nem saber de polícia, pelo jeito. Nunca... Aliás... Dos cargos que a gente cogita. Porque quando a gente tá no curso de direito... qual que você quer ser? É juiz, promotor, delegado. É verdade. Zero possibilidade. Eu, na minha vida, enquanto estudante ali, nunca pensei em ser delegada. Só queria o salto alto. Sim, mas aí também a gente é influenciada pelo meio, né? Porque eu tava lá e tal. E aí foi isso. Aí quando eu fui para o tribunal, eu já tomei posse imbuída desse propósito. De... ir para um gabinete. Porque lá, quando a gente toma posse nesse cargo, a gente pode ir para trabalhar em escrivania, a gente pode trabalhar nas diversas áreas administrativas. Então, assim, é muito versátil. Então, você pode ir ou não trabalhar na área fim. E eu queria a área fim. Então, eu lembro de falar com alguns juízes, falar com desembargadores. E lembro de me indicaram um desembargador. Falou assim, esse aqui, o nome dele até é o meu chefe querido até hoje. Desembargador Zacarias Neves, tá no tribunal até hoje. Fiz uma visita pra ele esses dias. Eu fui conversar com ele por uma indicação de um ex-chefe.
E ele me disse, você vem? Eu, venho. Eu só quero a vaga, né? Eu só quero... E aí, tinha uma gratificação que, tipo, triplicava o meu salário. Então, eu falei, claro que eu venho. Vou com maior disposição. Vou com maior disposição. E aí, eu fiz um teste, eu fiz 2 minutas de voto, acho que pra ele na época, ele falou, então venha. Isso, aí fui, ele me deu uma gratificação, que triplicou o meu salário, e com o meu trabalho no curso do tempo... 2, 3 meses ele já tinha me dito, Regislene, eu vou te dar uma gratificação maior. Porque dentro dos gabinetes tem gratificações variadas, né? Tem menores e maiores. Tem tudo a ver com a polícia, as gratificações. Não, muito diferente. Bem diferente. Várias gratificações. Verdade. E eu acho interessante o tribunal, por isso que eu falei no início, qual que foi a mentalidade dela mudar de cargo, porque no tribunal você tem essas possibilidades que na polícia a gente não tem, essa questão de gratificação, enfim. Então, assim, no tribunal tem plano de saúde, então, assim, o tribunal, ele é bem diferente da carreira policial por conta dos benefícios indiretos também. Porque né? normalmente no tribunal, exato. os benefícios dos servidores geralmente andam pareados com os benefícios dos juízes. Então tem essa vantagem. E como a carreira, a magistratura é o foco do judiciário, né? A magistratura é que é que estrutura o judiciário. Então, as carreiras de apoio meio que sempre são levadas, né, a reboque nesse sentido. Então, a gente tinha benefícios excelentes, né, para o servidor lá. E quando eu saí de lá, a remuneração estava bem boa, assim, considerando tanto o vencimento do cargo efetivo, quanto a gratificação. Agora eu quero saber... Não, deixa eu só concluir aqui a questão do chefe, porque aí o que aconteceu? Eu fiquei com esse chefe, com esse desembargador, aí ele mudou minha gratificação 2 vezes. E na última vez foi com 6 meses de gabinete. Ele me convidou para ser chefe de gabinete dele, que era o cargo de assessor jurídico, que era o top da carreira dentro de um gabinete. Com 6 meses eu tinha... Nossa, muito bom. Não lembro quantos anos, enfim. mas eu era muito jovem. E você cresceu muito rápido. E exatamente, ele apostou em mim. Inclusive, é uma coisa que eu agradeço muito. Porque, assim, às vezes tem gente que não tem oportunidade, de fato. E eu reconheço que eu estava no lugar certo, na hora certa, mas eu precisei de ter a oportunidade. Sim. Porque se não fosse ele, que ele já era um juiz há muitos anos, já era desembargador e juiz de carreira, né? Então, ele viu em mim potencial. Então, ele apostou no meu potencial, não no que eu era, né? Não é aquela coisa. Não é que, você tem potencial. Ele foi no meu potencial. Então, ele me abriu as portas, e eu fiquei lá. Dessa época, já era 2006, de 2006 até quando eu saí em meados de 2019, com o mesmo desembargador. Com o mesmo desembargador. Então, você cresceu muito. Muito. Eu falo que ele é praticamente meu pai, né? E você conviveu 15 anos e praticamente você fica o tempo inteiro no trabalho, né? Então, assim, você conviveu com ele e ele viu em você essa oportunidade, né? De você... Sim, e vira uma família e tudo. Isso, uma relação que vocês formam ali, né? Exatamente. E pra eu sair dessa mentalidade de tribunal, porque eu queria ser juíza. Até hoje ele me cobra que eu tenho que voltar a estudar. Eu tive que... Qual foi o que me deu o meu gatilho, assim, pra eu sair do meu comodismo? Porque a gente entra nesse estágio de comodismo. Porque, querendo ou não, eu tava ganhando bem, eu tava viajando, eu tava fazendo tudo que eu queria. Tinha um trabalho reconhecido, exatamente, né? As pessoas valorizavam. Tava ótimo. Só que eu comecei a pensar assim, ele vai aposentar. Não sei se você lembra quando teve aquela reforma constitucional que alterou de 65 para 70 anos. 75. 70 para 75. E aí, aquela coisa então vou ter 5 anos a mais, né? Porque aí eu não vou precisar trocar de desembargador. Porque quando aposenta, o gabinete desfaz. Aí eu pensava, o que eu vou fazer? Eu vou ter que começar do zero com outro desembargador e tal. E eu já estava há muitos anos. Então, quando foi em 2014,
2014, maio de 2014, eu decidi fazer um planejamento. Aí contratei aquelas mentorias da época, né? A época que era novidade na época. E aí eu fiz aquilo, falei, agora eu vou estudar de maneira focada. Porque eu estudava antes, aleatório. E nunca dava certo, então né? você estudava para magistratura. Pra magistratura. Então você começou a estudar para magistratura ainda lá no gabinete. Ainda no gabinete. Exatamente. Aí, assim, eu até fiquei emocionada ali, que eu queria interromper para perguntar. É bem parecido com você. Um pouco, mas assim, é porque de fato, quem tá no tribunal, né, é difícil sair do tribunal para vir para carreira policial, né? E foi isso que eu queria compreender. Quando foi que você falou assim, não, vou fazer a prova de delegado? Ou você nunca pensou isso? Você tipo assim, o edital tá aí, então tá, vou lá passear em Brasília. Gente, parece brincadeira, mas é bem isso. Porque eu só buscava editais de magistratura. E assim, aí eu já tava numa fase que eu falava, não, eu vou fazer tais e tais estados. Eu não vou pro norte, por exemplo. A minha opção era não ir pro norte, em alguns estados do Nordeste, porque eu acho que não ia me adaptar e tal. Sim. E quando eu fiz a minha inscrição pro concurso de delegado, que foi edital 2014, acho que foi 31 de dezembro de 2014. Eu fiz no último dia de inscrição. Porque uma amiga minha, de um outro gabinete, ela tinha um parente, um ex-namorado que é delegado aqui. E que... Olha o tricô avançando. Tava em contato com ela, pois é. Tava em contato com ela e falou assim, faz o concurso, né? O delegado aqui falando com ela, faz o concurso. E ela falou, você tem que fazer. E eu, quantas vagas? 200, 100 mais 100. Eu... vou fazer, né? Tô fazendo nada. Aí eu olhei edital. O conteúdo. Falei, isso aqui é um conteúdo resumido da magistratura. Não tinha medicina legal, não tinha criminologia, não tinha essas matérias, né, que são muito voltadas para a área policial. Falei, vou fazer então. Eu lembro que eu paguei no último dia. E aí fiz. E eu tinha o concurso da magistratura de Goiás em março. Do ano de 2015. Foi bem na época. Foi bem na época. E aí, quando foi em maio, foi a primeira fase do concurso de delegado aqui. Eu reprovei na primeira fase do concurso de juiz lá de Goiás. E vim pra cá, assim, desolada. Falei, nunca vou passar o tanto. Quanto tinha 12 mil candidatos, nem lembro. Não, 15 mil candidatos. 15 mil candidatos. Eu falei, nossa Deus, eu não sei. Eu estudo pra magistratura, né? Chega aqui, fiz a prova bem assim, despretensiosamente. Eu nem pensava no TAF. Pra você ter uma ideia, eu nem pensava no TAF. Nem li o edital nessa parte. E aí passei na primeira fase. Quando saiu o resultado da primeira fase, eu comecei a pensar no resto do concurso. Porque aí você passou, você falou, meu Deus, agora eu tenho que ver o que é isso aqui. Exatamente. E aí eu comecei a estudar, focar. Prova escrita e depois prova oral e TAF. Aí o TAF foi o desafio, né? Você lembra, né, amiga? Porque o TAF eu treinava, mas eu treinava a perna, né? Era daqui pra baixo. Daqui pra baixo. Eu corria. O meu sugado eu conseguia fazer, mas a barra... Porque o nosso edital exigia uma barra, né? E pelo menos, Pelo menos uma barra. E hoje eu falo assim, desafio você, principalmente mulher, vai aí fazer uma barra. Saindo do chão. Não consegue. Não, saindo pendurada. Pendurada aí, é verdade. Era pendurada. É verdade, que do chão é mais fácil. Exatamente, do chão é mais fácil. E aí eu sei que essa fase, assim... Detalhe, eu não contei pra ninguém que eu estava passando. Por quê? Porque como eu estava dentro do gabinete, primeiro que eu não podia deixar transparecer que o meu estudo estava atrapalhando o meu trabalho. Sim. Sim. Isso eu tinha que manter a minha produtividade impecável, eu tinha que manter tudo, porque senão ia... Iam falar. Iam falar, é porque tá estudando, é porque tem isso, né? Porque essa aqui e tal. E aí, como eu tava numa posição no cargo maior do gabinete, então eu não podia dar essa margem, né? Então... Acabou que eu contei pro desembargador só quando saiu o resultado do psicotécnico. Sim, que aí já era... Aí eu falei, não, agora tem que contar. E nesse caminho, você passou pela sua cabeça realmente mudar ou você tava assim, vamos ver no que vai dar isso? Então, até o curso de formação era assim, uma interrogação mesmo. Eu falei,
Sei que eu vou fazer lá. Que é isso? Como é que é uma delegacia? Aliás, as delegacias aqui de Brasília, do Distrito Federal, são muito diferentes da visão que eu tenho de polícia lá, de polícia civil, lá de Goiás. Assim, é muito diferente. E de outros estados também, né? A gente fala que o Distrito Federal, a gente vive numa bolinha mesmo, porque é diferente de qualquer... A nossa estrutura é muito boa, e aqui eu falo porque realmente... Eu sou fã da PCDF e a nossa estrutura é muito boa mesmo aqui, né? É incomparável, assim, o que eu vi aqui, inclusive no tempo do curso de formação, aí eu falei, não, eu tenho coragem de vir. Foi no curso de formação que eu pensei, eu tenho coragem de vir. E aí eu abandonar mesmo esse ambiente de gabinete, porque o ambiente de gabinete é confortável, você... tem pouco contato com o público, ar-condicionado, cafezinho servido o tempo inteiro. Sim, é diferente. Sim. Numa unidade policial, principalmente em uma circunscricional, a gente não tem essas coisas, né? E, de fato, você resolveu dar uma sacudida na sua vida mesmo. Exatamente. Sair do seu conforto ali do tribunal e vir para assumir uma delegacia de polícia que, assim, completamente diferente. Completamente diferente. E você já tinha tido contato com arma? Como é que foi esse curso de formação aí que te fez mudar um pouco? Então, a questão da arma... Então, logo saiu, assim, eu já estava ali aprovada, os policiais que estavam ao meu redor já começaram a me dar umas aulinhas e tal, então tinha aquele contato inicial, mas os tiros mesmo, assim, o primeiro contato, assim, efetivo foi no curso de formação. E, nossa, mas eu me amarrei, sério. E aí eu falava, nossa, eu só não sabia como eu faria pra carregar a arma, né? Mas enfim, que era legal atirar. Eu acho que era legal, era. Mas enfim, aí passei por essa fase, resolvi que eu viria. E aí foi a época que parou de ter concurso. Sim. Veio o impeachment da Dilma, aquela coisa toda. E aí, em 2019, parou de ter concurso. Não tinha mais concurso. O que eu fiz? Aí eu tava estudando. Só que eu tava bem nessa época, porque eu tava fazendo um intensivo, assim, com uma assessoria que eu tinha contratado também. E aí, eu falei, não tem mais concurso. Só que voltado pra magistratura, magistratura. Né? Eu falei, não tem mais concurso, eu vou parar com esse negócio, tô cansada, porque eu tô andando pra lugar nenhum. Não tinha perspectiva. Aqui no DF, tinha concurso 2, 3 vezes por ano. Parou total, agora que voltou. Então, eu falei, vou assumir delegado. Querendo saber e tal. Só que eu queria que demorasse. Até pra mim foi bom estar no cadastro de reserva, ficar ali. Por quê? Porque o tempo que eu passei, primeiro, que eu tava... Pra mim, a remuneração tava melhor lá. E o meu chefe queria que eu ficasse o máximo possível. Assim, porque ele falava, não, demora. Só que aí chegou num ponto que não dava mais, né? E aí eu também não ficou insustentável, né? E quando fui nomeada, acabei que eu vim, mas é verdade, fui uma das últimas. Eu gastei quase que os 30 dias que eu tinha pra tomar posse, pra vir. Mas aí foi isso. Aí quando vi, você tem... Pra onde você vai? Paranoá. Não, e não tinha opção, sabia? né? Não tinha opção. Não tinha opção. Você sabia o que era Paranoá? Você já tinha conhecido? Nunca tinha ido ao Paranoá. Vamos explicar para o nosso público. Aqui em Brasília nós somos divididos em regiões administrativas, né? Então cada região administrativa tem uma delegacia de polícia. E a delegacia do Paranoá é uma delegacia... Como é que eu posso falar? Tem muito trabalho, né? Uma delegacia... É uma delegacia que tem altos índices de crimes violentos. Eu acho que assim... Porque toda delegacia tem muito trabalho, né? Mas lá é bem sui generis, assim, de crime violento ali. É uma delegacia especial por conta do alto índice de criminalidade. Que tem essa região aqui do Paraná, do Paranoá, em Brasília. E a Regi foi diretamente pra P6, né? Que é a famosa... E quando você fala em Paranoá, você pensa em quê? Quem não é de Brasília? O Lago? Coisa maravilhosa. A delegacia vai ser a vista pro lado. Coisa maravilhosa. Você pensa, nossa, estão me mandando pra um lugar maravilhoso. Ai, chego lá, meu Deus. E você caiu no plantão ou expediente? Plantão, foi plantão. E aí cheguei lá, gente, foi muito engraçado, porque Scarpan,
Era de escarpão. Você acha que eu fui de coturno? Lógico que não. Eu não conseguia nem caminhar daquele jeito. Primeiro dia da delegacia. Vai, bota um saltozinho. Porque, Saltozinho, claro. Não sou obrigada. Novinha de delegada. Eu vim do tribunal. Eu vim do tribunal. Meu terninho. Cadê o cafezinho? Não, levanta e faça. E como que foi o seu primeiro dia, assim, como delegada? Eu lembro. Assumir uma delegacia, né? Então, e porque o plantão é isso, né, O Miguel? plantão é isso. O plantão e eu falo que o delegado de polícia exerce ali assim, de maneira mais ampla ali, essa autoridade, né, como autoridade pública policial ali, no plantão. Porque no plantão a gente decide tudo que aparece. A gente fica ali numa situação de apaga-fogo. E nisso a gente tem essas possibilidades. Possibilidades que trazem muitas responsabilidades, né? Então é pesado pra você assumir. Eu chegar lá no Paranoá, que toda hora tem uma situação de violência doméstica. Toda hora tem situação de crime violento, homicídio, roubo o tempo inteiro. E eu tenho que resolver na hora. Foi outra coisa pesado, que eu quero saber foi também, pesado. né? Porque assim, você chega do tribunal e aí como que é aquele primeiro impacto ali? Assim, doutora, chegou tal caso, e aí? Gente, eu sou assim, ó. Tal, chegou tal caso. Aí eu fico lá ouvindo as pessoas. Eu fiz, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Aí eu vou lá. Aí normalmente, se for, por exemplo, uma situação de flagrante, tem a equipe da PM, aí tem os agentes de polícia. Os agentes de polícia já começam, né, já passam as instruções aqui e tal, já a equipe, a gente já vai ali fazendo aquela... Alinhando com a equipe. E aí, quero saber da história, né? Aquela situação que eu fazia, sair da sala e ir lá pro balcão pra ouvir as histórias. Aí eu ouvi, então tá. Aí virava as costas e ia pra sala. Pensar. Cara, deixa eu pensar. Aí eu pensava, tá bom, vou fazer isso. Aí eu chegava lá fora, ou chamava o agente, o chefe de plantão, e falava, vou fazer isso. Vou prender, não vou prender. E assim, porque o meu grande cuidado em relação a isso, por quê? Porque quando se trata de uma situação de flagrante, eu vou encarcerar alguém. Então eu sempre tive, e até hoje eu tenho muita responsabilidade nisso. Eu posso fazer injustiças, mas eu sempre tenho o cuidado de ter essa... de sentir que eu tô fazendo certo. Posso até estar fazendo errado, porque é óbvio que a gente fale, ou que a gente não às vezes tem uma percepção equivocada, né, e tal. Mas isso aí a gente não controla. Mas eu preciso me sentir bem e descansar que o que eu fiz era o melhor que eu poderia ter feito naquele caso. Então, todas as vezes eu fazia isso. E toda vez que eu tiro um plantão, até hoje, que eu tirava até outro dia, eu tenho essa preocupação de não gerar esse tipo de situação, né? De injustiças. Porque o nosso sistema já é tão cheio de injustiças que a gente podendo fazer... A gente tem que tentar minorar o máximo que a gente puder. Né? Então, assim, eu sempre ajo dessa maneira. Até hoje. E é bom, porque assim, o plantão chega a situação ali, no calor da emoção. Acabou de chegar a situação, você fala assim, meu Deus, eu tenho que decidir isso. Se eu vou prender, se eu vou soltar, quem eu vou ouvir. Então, de fato, você tem que, calma, deixa eu parar aqui, deixa eu pensar. E muitas pessoas, mulheres principalmente, perguntam se a gente tem tempo para pensar, se as pessoas ajudam, como que é ali na delegacia, porque você acabou de chegar ali, você de fato, você não tem conhecimento de muita coisa. Ainda não tem experiência, até né, do fluxo, de como que o procedimento roda lá. Então, assim, realmente. Então, eu lembro que a primeira vez que eu vi um delegado lavrando um flagrante, era o delegado Horácio. E que ele era lotado lá. E ele falou, vem cá pra você ver isso aqui. Vem, como é que eu faço? Aí eu fiquei do lado dele, e ele fazendo as oitivas, fazendo o histórico da ocorrência e tal. E eu fiquei olhando e tal. Aí eu falei, entendi. A parte do delegado, né? Agora, o fluxo do restante, por exemplo, o procedimento que você faz com o preso, os cuidados que você tem que tomar para verificar todos aqueles procedimentos, né? Que são que a gente tem padronizado, né? Que a gente tem que seguir. A gente chega realmente... Assim... Crua. Coloca lá, Agora eu quero fazer uma pergunta, assim, um pouco...
Polêmica. Já que eu falei que a minha parceira que ia fazer isso. Deixa Mas você eu vou começar. fazer. A visão do tribunal, a gente sabe que muitas pessoas que estão no tribunal, por talvez não saberem a realidade da polícia, né? Criam algumas percepções. Na minha cabeça, a polícia é o órgão que mais dá direitos humanos. Porque nós somos a porta de entrada ali 24 horas de vítimas, né? E a gente dá uma solução para o caso ali. Dentro daquilo que propõe, a gente faz da melhor forma, como você falou. Você mudou a sua visão do que era da polícia quando você saiu do tribunal e veio pra cá? Ah, com certeza. Com certeza. E olha que eu não me considero uma pessoa alheia, né? Às mazelas da sociedade. Eu não nasci em berço de ouro. Então, eu tive contato sempre com com a parte mais desfavorecida, com pessoas, né, carentes. Então, não é algo que foi, assim, uma surpresa pra mim, assim. Mas, realmente, o ambiente... Quando você está no tribunal, e eu fiquei por muitos anos lá, dependendo de como você se posiciona e que você se coloca lá, e aí eu falo em termos de servidor, magistrado ou promotores, né? Sim. Porque é uma realidade mais distante de onde acontece a coisa. Né? Então, assim, normalmente a gente lida com papel. No tribunal, então, aí que é mais, porque no juiz, quando é no primeiro grau, Você ainda tem um contato. ainda tem um contato nas audiências e tudo. Mas no tribunal é papel. Hoje em dia, PDF, né? Mas é isso, você não tem contato com as pessoas. E aí, mas apesar disso, no tribunal, eu sempre tentava olhar pro papel e tentar para enxergar uma emoção as pessoas. ali, né? Por quê? Porque não era simplesmente achar uma solução jurídica válida. Sim. Era achar uma solução jurídica justa. E você acha que a polícia realmente promove direitos humanos? Eu acho. Pode tanto violar, dependendo de como você se posiciona, mas a gente tem a possibilidade, sim, de trazer isso e de consolidar direitos fundamentais, sim. Porque você pode prender, você pode aplicar a lei e ainda assim garantir todos os direitos previstos constitucionalmente. Não há incompatibilidade. Por isso que eu falo assim, você é garantista. Cara, eu sou garantista na medida em que a Constituição prevê os direitos e garantias fundamentais como direitos e garantias fundamentais do cidadão. Então, a única coisa que eu vejo é que nós, como agentes públicos, incluindo aí o delegado e as demais carreiras, a gente tem a Constituição como paradigma. Então, não há incompatibilidade entre aplicar a norma penal, seja para prender em flagrante, seja para prender preventivamente, né, em outras formas de cautelares, ou em nada fazer uma busca. Sim. A gente consegue fazer tudo respeitando os direitos e garantias fundamentais. Essa é a minha posição. Perfeito. E garantir essa mínimo de humanidade, eu acho que é o nosso papel. A gente tem que promover essa humanidade para a vítima e para o custodiado também. É o nosso papel desenvolver esses direitos humanos, não é só nessa vertente da vítima, mas principalmente para o custodiado, porque tem um bem muito caro ali, que é a liberdade dele, né? E aí existe aí uma guerra talvez de narrativas, né? No sentido de, porque a vítima é esquecida, ou porque a vítima é sempre deixada de lado. Não, também não é o que eu acredito. Eu acho que de fato, o direito penal tem que evoluir mesmo, no sentido de que vem evoluindo, de dar mais importância para a vítima, no sentido de ela ter o seu prejuízo reparado minimamente. Acho que é essa a tendência mesmo. Mas, em contrapartida, o custodiado, o infrator, não é possível que a gente simplesmente encare aquela pessoa que, apesar de ter cometido um crime, cometido um delito, ele seja desconsiderado como pessoa.
anule ele como pessoa. Exatamente. Né? Não é porque ele cometeu esse crime, vamos anular, vamos tratar ele como sub-indivíduo, né? Como se fosse... Isso. Então... Até porque eu costumo pensar o seguinte. Hoje, eu estou lidando com um encarcerado que é alguém que eu nunca vi na vida. Ele roubou, ele... Qualquer que seja o crime. Né? Qualquer que seja o crime, eu não acho que justifique nenhum tipo de violação. Mas, por outro lado, amanhã pode ser eu que esteja lá numa delegacia. Tendo que lidar com um delegado de polícia e eu posso ter os meus direitos violados, sim. Se eu começar a normalizar para os outros, eu vou ter que entender que tá tudo certo se comigo também se os meus direitos forem violados. O meu parente, o meu pai, a minha mãe, ou os meus amigos. Então, assim, eu não gosto de normalizar isso. Por quê? Porque eu penso que esse tipo de banalização gera essas distorções que a gente não quer. Se a gente não quer pra gente, a gente não pode querer pro próximo. E nós precisamos garantir direitos, né? Esse é o nosso papel, garantir pros dois lados. E agora eu queria avançar um pouquinho... Porque você atuou na Delegacia de Crimes Cibernéticos. Né? Sim. Como foi sua experiência nessa delegacia especializada, que hoje nosso meio digital, ele é um mundo, né? Eu queria que você trouxesse para nós aqui do Tricô, tricotando aqui um pouquinho agora, dessa experiência com crimes cibernéticos. Então, a minha ida pra DRCC foi assim... Não foi planejada a DRCC, foi meio em razão de questões administrativas. Na época que eu fiz uma permuta com um colega. O colega queria ir pro Paranoá, pro plantão. Na verdade, ele queria o plantão, mas aí só tinha o plantão do Paraná. E aí, acabou que ele tava lotado numa delegacia, numa coordenação lá do DPE. E eu fiz essa permuta com ele. Só que quando eu cheguei, me apresentei no DPE, o diretor disse, não, vamos ter que remanejar, tô precisando de gente lá na DRCC. E aí, falei, tudo bem, DRCC, não sei nada de crimes cibernéticos não, né? Mas vamos. E cheguei na DRCC, a DRCC é aliás, assim, é uma unidade policial que eu amo, assim, as pessoas, o trabalho, porque... Eu vejo que aquele trabalho ali é extremamente bem feito. É um trabalho extremamente especializado. As pessoas do 01 ao mais soldado raso lá, todos são engajados em fazer o melhor por aquela delegacia. Então, assim, aliás, o Dr. Jean Carlos, maravilhoso, me acolheu super bem, toda a equipe lá. Foi um desafio, acho que eu fiquei uns 3 meses tentando entender o que as pessoas falavam. Porque é outro linguajar. Aí começa a falar. Provedor, aplicação, hash, IP. Que isso, gente? Aí investigar. O roubo aqui não tem não? O furtozinho? Aí você fala. Aí eu. Tá bom. Tá. Aí eu pegava e saia correndo. Cada coisa. E aí eu comecei, porque aí o Dr. Jean Carlos me deu 3 PDFs, cada um com 500 folhas. Imagina como é que eu fazia. Então, assim, mas tinha tudo nesse PDF. Então, assim, eu consegui. Quando eu começava a perceber, nossa, tá muito técnico, não tô entendendo nada. Aí. Uma faculdade de TI. Gente, porque realmente, você começa é uma linguagem muito própria. E por isso que é uma delegacia especializada. Exatamente. Né? E aí eu sei que... Aí passou esse momento inicial. E eu me integrei muito bem à equipe. Aí lá fiz diversas operações. Inclusive, eu já queria adiantar aqui, eu queria que você falasse de uma operação que você fez, e foi, inclusive, matéria do Globo, fantástico. Eu acho que você pode falar, não pode? Porque foi, né? Foi de grande repercussão, você trabalhou, e eu queria que você falasse como que foi. Eu não sei, pra mim vai ser novidade. Apareceu no Fantástico, que é global. A gente tá com uma global aqui. Então... Eu queria que você falasse como que foi, e isso marcou mesmo a sua trajetória como delegada. Foi assim, eu lembro que foi de repercussão, a gente super aplaudiu você. Como é que foi esse caso de grande repercussão? Então, lá na DRCC é uma delegacia que a gente tem vários inquéritos, né? A gente tem aquele trabalho cartorário e tudo, mas a gente tem as operações.
que alguns inquéritos, como tem situações que comportam as operações, né? Seja para uma busca ou uma prisão. Então, a gente fica trabalhando, buscando esse tipo de resultado, né? Para dar mais efetividade à investigação. E quando eu cheguei lá, estava rodando a investigação, não sei se... Acho que não tinha procedimento instaurado. Ou era um termo circunstanciado, se eu não me engano. Era uma possível falsa identidade. Olha só, alguém estava usando o nome do tribunal, os símbolos do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e para aplicar golpes. Não, minto. Nesse primeiro momento não se sabia que estavam sendo aplicados golpes. Alguém estava usando o nome. O nome do juiz, o nome dos servidores. E aí o tribunal mandou, via corregedoria, mandou lá para a DSTC para investigar. E a gente começou a investigar nesse sentido. E a gente conseguiu um mandado de busca. Essa busca foi cumprida lá em Campinas. Chegamos em Campinas, fizemos aquela busca na casa do alvo. Computador, HD, tudo. A gente pegamos documento, trouxemos tudo. Aí foi só a busca. Quando a gente começou com os materiais apreendidos durante a busca, que a gente tratou, a gente começou... Meu Deus, o que é isso? O que é essa investigação? Aí a gente começou a perceber que o buraco era muito mais embaixo. Então a gente verificou que tinha todo um esquema, uma organização criminosa que envolvia, de fato, o nome do Tribunal de Justiça, que as pessoas eram um grupo, se eu não me engano, eram seis pessoas, no mínimo 6 pessoas que trabalhavam ali, que se passavam por agentes do Tribunal de Justiça para fazer cobranças de valores que não existiam. Para dizer, ligavam nas prefeituras. Aí as vítimas eram prefeituras, pequenas prefeituras de vários estados do Brasil, principalmente do Norte e Nordeste. Eles ligavam e falavam, vocês estão devendo, se não pagar, vai bloquear a conta do município, aí acabou o município, né, você sabe. Aí o que eu fazia? O procurador do município, junto com o prefeito, falava, paga. Aí era 15 mil daqui, 15 mil dali, 15 mil. Então era 15, 20, 30, 15, 20, 30. Então, às vezes, com o mesmo município, eles aplicavam, conseguiam vários depósitos sob o pretexto de que essas dívidas estavam reconhecidas judicialmente. E aí a gente percebeu, a gente conseguiu. Aí foi toda uma investigação cyber, a gente teve acesso a todo o HD, né? A gente conseguiu materializar os contatos, a materialidade, tanto a materialidade delitiva na questão do estelionato, tanto quanto da organização criminosa, que o Ministério Público denunciou pela organização criminosa, e também pela lavagem de dinheiro. Sim. Então foi assim, foi sensacional, porque aí quando a gente chegou nesse ponto da investigação, eu representei pela prisão preventiva. Foi aceita. Que foi aceita. E aí, nós viajamos. Que aí a gente foi. Eu totalmente sem pretensão de... Assim, eu sabia que era uma investigação boa. Mas a questão do Fantástico foi algo, assim, inusitado. Quem articulou a matéria no Fantástico foi o Dr. Jean Carlos. E ele me avisou, eu já estava em Campinas. Já. Num dia antes, porque eu tinha ido na segunda-feira. A operação seria deflagrada na quinta-feira. E aí, na quarta-feira, ele me liga. A repórter do Fantástico tá indo pra gravar. E eu, o quê? Aí ele, pois então você vai, faz às vezes e tal. Falei, tá bom. E aí, quando ela foi e aconteceu, a operação foi linda, maravilhosa, foi tudo perfeito, assim. A gente conseguiu localizar todos os alvos, prendemos todo mundo. E aí foi aquela... coisa assim, foi muito bom, porque a gente teve o reconhecimento, sabe, do nosso trabalho. Inclusive, o próprio Tribunal de Justiça, o juiz cujo nome era usado pelos vítimas, exatamente. Eles super, né, agradeceram a corregedoria, agradeceram a DSCC, todo o trabalho, porque a gente realmente fez um trabalho muito, muito legal, assim, que com certeza... vai dar bons frutos nesse sentido, sabe, assim,
tem que ter uma resposta. Não é possível que essas pessoas... E você vê o seu trabalho reconhecido. Isso é muito bom. Você fala assim, realmente, é isso aqui mesmo. Esse é o caminho. Isso é estimulante, né? O reconhecimento faz com que a gente se dedique cada vez mais. Você se dedicou aí ao tribunal, se dedicou aqui à Polícia Civil, à sua trajetória, à polícia e às vítimas, à sociedade, né? E agora você tá em outro patamar. Outro patamar. É outro patamar. Queria que você compartilhasse aí esse seu patamar agora de subsecretária aqui da SSPDF. E eu já falo que eu sou fã, viu? A gente é do mesmo concurso. Então, assim, quando ela assumiu, eu falei, nossa, amiga, arrasou! Também, mais uma vez, é algo que foi meio inesperado. E as coisas acontecem assim, eu acredito muito no processo. As coisas acontecem e acontecem como tem que ser. Porque como eu fiquei na DRCC por 1 ano, saí de lá por uma remoção de ofício, por necessidade do serviço, e fui para a DEAN2. Fui trabalhar com violência doméstica. Isso, a Delegacia da Mulher. Delegacia da Mulher. Violência doméstica e familiar, que é um trabalho mais um trabalho até social, né? E como foi essa transição para você? Ir para uma especializada da RCC para ir para a violência doméstica familiar, Delegacia da Mulher? Então, é outra abordagem, né? Totalmente diferente. Apesar de eu já ter trabalhado com violência doméstica nos plantões, né? Porque é inevitável. Mas, assim... É uma outra abordagem, você tem que ter uma outra cabeça, porque você tem que ter até um pouco mais de paciência, né? Pra você entender aquele tipo de criminalidade, aquele tipo de situação, que as pessoas estão envolvidas num ciclo de violência e que aquilo lá é muito perigoso. Então, assim, e saber ter sensibilidade pra identificar esse tipo de coisa. Então, assim, fiquei 1 ano lá na DEAN2, fiquei metade desse tempo praticamente sozinha trabalhando nos inquéritos em curso lá, e assim foi bem difícil, porque lá tem um número enorme de inquérito. Hoje eu acho que a DEAN2 está com praticamente 3.000 inquéritos rodando, então é uma delegacia que tem um volume muito grande de inquérito. E aí acaba que foram 2 colegas para lá, fizemos uma força-tarefa, conseguimos assim colocar ali os inquéritos mais ou menos em dia, né? Para pelo menos a coisa fluir melhor. E, por último, agora, recebi o convite para ir para a Secretaria de Segurança Pública, que eu aceitei, né? Com, assim... Frio na barriga. Mas eu aceitei, foi um convite... que eu realmente não esperava. Talvez eu esperasse um outro cargo, não sei, não foi nada planejado mesmo. Mas fiquei muito honrada. O Dr. Sandro Avelar me confiou essa posição lá, e agora estou subsecretária de Prevenção à Criminalidade. Estou lidando com... Assim, nosso foco hoje é a violência doméstica e familiar, e também a prevenção ao feminicídio, que nós estamos com números muito, muito altos, né? Inclusive, assim, eu acho que já chegamos a 18, se eu não me engano, aqui no DF. Então, já ultrapassou o número que nós tivemos em 2022. Então, assim, é uma situação que a gente quer atacar de maneira efetiva, e exatamente por isso que o Dr. Sandro me conferiu essa tarefa, né? Me passou essa tarefa. E ele, inclusive, ele disse que queria uma mulher, né? Falando sobre isso, porque é uma pauta que é muito própria, né? Feminina. E, assim, ele teve a sensibilidade de entender isso. E eu estou nesse sentido lá, trabalhando com isso, mas sem, né, deixar de observar outros problemas que nós temos também em termos de criminalidade, né? Como eu passei pela DRCC, temos índices muito altos, né, de fraudes eletrônicas, temos índices altos de roubo ainda, a sensação de insegurança, né, nas diversas regiões administrativas ainda é alto. Então a gente precisa trabalhar também nesse aspecto, sem, assim, óbvio que a gente quer focar tem um objetivo bem assim específico, mas
também não vamos deixar de observar as outras mazelas, né, que ainda nos assolam tanto aqui no Distrito Federal quanto nacionalmente, né? Então a gente tá com esse trabalho. Cheguei recentemente lá, mas já logo teremos bons resultados. E eu tenho certeza disso. A gente não consegue, assim, a sua capacidade, eu falo como já conheço a Regilene, então assim, e eu só vejo você crescer, eu não vejo você voltar. Então assim, é muito bom você assumir esse papel, principalmente como delegada de polícia, você tomar esse papel na nossa sociedade, na nossa carreira. Eu tenho certeza que isso vai mudar o pensamento de muitas pessoas, e ter como mulher este papel para combater a violência contra a mulher. Então, a visão que ele teve em colocar uma mulher, isso é muito sensível, é uma sensibilidade que eu tenho certeza que você irá trazer grandes resultados para o Distrito Federal, porque eu sei da sua competência. Brasília vai conhecer também. Eu tenho certeza que, assim, com o respaldo, né, da própria sociedade, de todos os órgãos, né, que integram a Secretaria de Segurança Pública, tanto Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e o próprio Detran. A gente tem essa visão de trabalhar com integração de todas as forças. É com isso que a gente quer fazer um bom trabalho na Secretaria, e a gente vai, com certeza, né? Com essa boa vontade que a gente tem, com essa disposição, a gente vai, com certeza, ter bons resultados. Obrigada! E aqui, gente, eu quero falar aqui o finalzinho, que a gente já tá indo pro final, né? Mas eu quero dizer que... Por que eu fiz aquela pergunta, quem é a Regilene antes? Quem é a antes de ser profissional? Porque eu estive na posse da Regilene, por acaso. Eu tava trabalhando no DGP e me chamou muita atenção a avó dela ali. Aquela coisa bem família, sabe? Que é o que nos sustenta. Às vezes, muitas pessoas que estudam ficam tão apegados ao cargo em si, e o que é mais importante pra gente é a nossa base familiar. Você não estaria aí como subsecretária se você não tivesse uma família que te ensinou, que te estabeleceu princípios, seriedade profissional, competência. Eu fico orgulhosa de ter uma mulher nessa função, e mais orgulhosa ainda de ter compartilhado aquele momento da sua posse, porque eu tinha perdido a minha avó e estava estudando muito. Então me chamou muita atenção, assim, eu fiquei muito emocionada. Depois o doutor foi até lá me dar um abraço. E hoje recebê-la aqui no podcast, poder falar isso pra você, que você me inspirou, inclusive. Ai, que bom. Me fez estudar, me fez continuar estudando, e aí eu tô indo pro Paraná agora. A Larissa vai assumir aqui o podcast por isso. Muito bem. Eu assumi delegada no Paraná, então você foi uma pessoa que me inspirou mesmo, assim, ver aquela cena, a sua avó ali com você, as suas raízes, uma mulher assumindo como delegada, agora como subsecretária. Te desejo tudo de melhor. Aqui sempre vai ter as portas abertas, né, Larissa? Com certeza. Para que você venha, traga profissionais para cá. Vamos dar visibilidade para as mulheres. Este é o nosso canal, este é o nosso espaço, né? Passa a palavra para minha parceira aqui e depois você pode agradecer todo mundo. Eu nem posso falar muito, que eu vou chorar. Porque é muito bom mesmo ter essa visibilidade. Essa nossa comunidade, Tricô.40, Tricotando, a gente tem a oportunidade de trazer diversas histórias de diversas mulheres guerreiras, que eu não conheço nenhuma mulher que chega assim nesse patamar se não foi guerreira, se lutou contra diversas barreiras. Sim. Que nós sabemos que existe na nossa sociedade. Então aqui nós estamos de fato para você se inspirar com a história aqui da doutora Regilene. Então assim, eu tenho certeza que você se sentiu incentivado, e mais uma vez, muito obrigada por você compartilhar a sua história, porque de fato é emocionante, é inspirador, como inspirou a Anne, me inspira também, e outras mulheres também. Muito obrigada. Ai, gente, olha, eu vou também chorar. Ai, tô muito feliz, parabéns mesmo pela nova carreira, nova fase. Nossa, eu fico muito feliz mesmo. E, ai, Larissa, amiga, linda, maravilhosa, né? Eu fico sem palavras pra agradecer também. E, assim, é uma honra pra mim estar aqui diante de vocês duas mulheres maravilhosas, lindas, assim, que são sucesso total. E eu me sinto, assim,
honrada por estar aqui compartilhando esse momento com vocês, de poder estar aqui na sua estreia. É verdade. Ai, tô muito, muito, muito feliz mesmo. E no que precisar, no que for, se precisar conversar, fazer novas entrevistas, eu tô sempre à disposição. A Larissa sabe que eu não meço esforços. Então, assim, sempre à disposição, amiga, precisando. E depois temos que conversar, porque eu vou precisar de você também. Olha aí, legal. Então, Muito gente, obrigada. compartilhe aí o Tricô.40, essa comunidade que está se formando aqui de mulheres. Divulgue para os seus familiares, para aquelas mulheres que estudam, para que elas percebam que desse lado de cá tem mulheres inseguras também, mas que superam, né, os seus medos, as suas inseguranças e assumem o seu lugar ali dentro da instituição e ocupam os espaços. Então é isso, muito obrigada e compartilhem. Compartilhe. Até a próxima.